Pastor Isaac, eu comecei contigo, então vamos lá, sua opinião inicial. Para ser sincero, César e ouvintes, eu nem sabia do que se tratava esse assunto. Eu também, como talvez alguns que votaram aí estavam espantados, né? Não sabia o que era a definição. Fui procurar na internet, né? Que é a definição de embriaguez no espírito. E me deparei com coisas bem assustadoras lá. Mas antes de falar do conceito, talvez o Roberto possa explicar isso melhor. Eu quero só deixar aqui de primeira mão o texto de Atos 2, que existe essa associação aí entre a embriaguez. Na verdade, existe uma confusão, e as pessoas que viam ali os discípulos, por ocasião do Pentecostes, eles disseram ali no versículo 12: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais, ou seja, estavam embriagados. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Então, por ocasião do descer do Espírito Santo e essa manifestação da descida do Espírito Santo ter sido através do dom de línguas, as pessoas se confundiram e achavam que esses homens estavam embriagados, porque geralmente o ébrio, ele enrola as palavras, né? O comportamento do ébrio é enrolar, né, as palavras, e talvez as pessoas, na verdade, zombando, né, querendo zombar do que estavam vendo e não fazendo nenhum juízo de valor, mas fazendo um péssimo. Então eles acusavam aqueles homens, né, os discípulos que receberam o Espírito Santo, estavam falando em línguas, de estarem embriagados. E o próprio Pedro desmente isso, falando: eles não estão bêbados, e explica tudo mais o que aconteceu. Então existe essa primeira associação aqui entre embriaguez e o Espírito Santo, mas que já a Bíblia deixa clara que não se trata absolutamente nada de embriaguez espiritual ou algo do tipo. Houve ali apenas uma confusão. Existe um outro texto aqui que fala, que associa, né, que tem no mesmo versículo embriaguez com o Espírito Santo, mas a gente vai explicar depois que o Roberto define pra gente que raio que é embriaguez espiritual. Pastor Roberto Cruvinel. Bom, o tema é o seguinte: o poder do Espírito Santo pode embriagar uma pessoa. Bom, vamos definir o que é embriaguez, mas primeiro vamos ver o que Deus não pode, o que Deus pode fazer. Gênesis 17:1 diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Então o texto em Gênesis já começa dizendo que ele tem todo o poder. Quando eu entro nos evangelhos, no capítulo 19, versículo 26 de Mateus, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Romanos 15, aí já nas epístolas, versículo 13: e o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E aí culmina, não é? Com o texto grego que eu gosto muito, em Apocalipse 1:8, egoimito alfa, caito omega, lege quiris, roseos, rus, cai erhomenos, pantocrator. Pantocrator é a palavra grega para todo poderoso, pantocrator. Então, Deus pode, ele pode, certo? Isso é uma premissa que é difícil de contestar. O que Deus pode, se algo que Deus não possa fazer, então ele pode. O que é embriaguez? Eu entendi a defesa do meu amigo pastor Isaac, entendendo que esta questão não é uma doutrina, é uma experiência, e existem experiências, doutrinas geram experiências, mas experiências não geram doutrinas. E diziam, na versão fiel, estão cheios de moço, na outra estão embriagados, eles estão, mas bêbados numa versão, uma versão atual. O texto grego coloca a palavra gleukos como doce vinho, e memestomenoi, como ser preenchido. A questão aqui não é embriagar-se do ponto de vista pejorativo. Deus pode dar uma experiência a uma pessoa ao ponto de quem estiver olhando pensar que ela está embriagado. Por exemplo, balbuciando uma língua que a pessoa não entende.
Ok. É possível? Eu defendo que sim. É possível alguém ter uma exteriorização no seu corpo a ponto de parecer embriagado? Sim, é possível, sim. Pastor Isaac. Uma das qualidades do pastor, do presbítero, do líder da igreja, segundo os textos lá de 1 Timóteo 3 e Tito 1, é que ele não seja dado ao vinho, né? É uma construção ali para oinos, né? Não seja dado ao vinho, ou seja, não quer dizer que ele não pode ser embriagado, não pode ter esse traço, não pode ser conhecido como alguém amigo do vinho, alguém que precisa disso e se embriaga eventualmente. Mas um outro texto aqui que fala sobre, que usa, né? E na verdade ele faz um contraste. Isso aqui é importante, interessante, o ouvinte estar bem atento a isso. Em Efésios 5,18 diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Então ele mostra que os efeitos da embriaguez, os efeitos do álcool, do dar-se ao vinho, dar-se à bebida alcoólica, e diz que leva à libertinagem, não, a vida devassa. Esse é o resultado da embriaguez. Mas efetuando um contraste entre a embriaguez e o poder que o vinho faz sobre o embriagado, sobre o ébrio, nós sabemos que a pessoa embriagada ela não tem mais o poder de controle sobre si mesma. É o vinho que a controla, né? A embriaguez que a controla. Ela já começa a dizer coisas que sem pensar, ela começa a cambalear, ela começa a balbuciar palavras sem sentido. Então esse é o poder do vinho sobre a pessoa embriagada. E aí o texto vai estabelecer um contraste. Mas deixem-se encher. E aqui são duas palavras diferentes. O embriagar-se é uma palavra e o encher-se é outra. Isso no grego, o Roberto pode atestar isso. Encher-se pelo Espírito. O crente, não dado ao vinho, não se embriagando, não usufruindo não, mas não tendo aí os efeitos da embriaguez com vinho, que é a libertinagem, ele deixando-se encher pelo Espírito, que é a plenitude, encher-se pelo Espírito, vai ter um efeito também. O efeito está lá no versículo 19. Falando entre si com hinos, salmos e cânticos espirituais. Esse é o efeito de encher-se com o Espírito Santo. E encher-se aqui pode talvez... e aí eu quero entrar no que o Roberto falou aqui, discordar veementemente, pode confundir algumas pessoas. É justamente esse enchimento que vai causar a pessoa a confundir outros e ter uma experiência XYZ. Não é assim. O encher-se pelo Espírito vai causar esse efeito aqui. Esse efeito que é demonstrado no versículo 19. É justamente o contraste entre a falta de controle do embriagado e o controle do Espírito na vida do crente, na vida daquele que se deixa encher pelo Espírito. Essas experiências aí, que são confundidas, enfim, essas experiências aí são, na melhor das hipóteses, acessos de neurotransmissores. A pessoa está cheia ali de dopamina, serotonina, endorfina, e tem algo maior, forte emoção, e deixa essas coisas controlar ela, e acaba gerando essas experiências que nós não conseguimos nem sequer julgá-las, né? Por isso que são confundidas com embriaguez, né? Mas isso não vem de forma nenhuma do Espírito Santo. O que vem do Espírito Santo é o que está em Efésios 5:19. E outros textos aqui que a gente vai apontar. Pastor Roberto. Quando a Bíblia diz não vos embriagueis com o vinho que há contenda, o meu querido pastor Isaac não leva em consideração uma questão chamada polissemia lexical, né? O que a palavra embriaguez, ele, inclusive no texto grego, significa dentro do enunciado. E ali está muito claro. Quando ela fala, não vos embriagueis com o vinho que está aqui à contenda, está falando de uma diferença de você ser espiritual e de você ser carnal, de você viver uma vida carnal, viver uma vida para o seu próprio deleite. Inclusive ele usou a palavra grega paroinos, pará é uma preposição ao lado, e oinos é vinho, ao lado, que é o dado ao vinho, ou aquele que gosta de se embriagar. E aí me dá a impressão que meu irmão Isaac defende, que o poder do Espírito Santo não pode subjugar ou dar uma experiência, um êxtase tão grande que a pessoa não se controle. Mas então vamos pegar Apocalipse capítulo 1, versículo 17, que ainda fica muito mais pesado do que a questão
do que a questão de parecer embriagado. Imagine você parecer morto. Diz assim: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Daniel também teve essa experiência. E aqui, querido irmão Isaac, eu não defendo, mesmo sendo pentecostal clássico, porque isso é uma doutrina. É uma experiência. Não interfere na sua relação com Deus ter a experiência ou não ter a experiência. Agora, o que a Bíblia diz em Hebreus 11:1? Que a fé é o fundamento daquilo que não se vê. O versículo 6 diz, o versículo 6 diz: aquele que se achega a Deus deve crer que ele existe, ele é galardoador. Quer dizer, sua fé gera experiência. Nós vamos ver claramente aqui uma experiência ainda muito maior do que parecer embriagado. Eu estou... em que pese a pesquisa do pastor Isaac, que provavelmente ele deve ter feito a pesquisa e visto algumas aberrações por aí, não é? Visto algumas aberrações que existem, óbvio, mas isso não nega a possibilidade de Deus encher uma pessoa de tal forma que ela de fato pareça embriagada, tenha dificuldades ou tenha uma experiência particular. E é sobre isso a minha defesa nessa manhã. Ok. Eu reforço aqui para os irmãos ouvintes que não é a experiência, o Roberto está dizendo aí, não é doutrina, mas a doutrina que nós temos aqui, ela dita todo o nosso comportamento, nosso modo de pensar, nosso modo de viver. Nós somos baseados na doutrina dos apóstolos e dos profetas encerrada na Escritura. Então, o que a Escritura diz, eu devo adequar a minha vida, adequar a minha conduta ao que ela diz e não crer, inclusive, em supostas experiências como se fossem de Deus. Existem pessoas que tiveram experiências, lá em Mateus 24, 25, tiveram experiências achando que eram experiências com Deus, mas foram rejeitados por Jesus ao fazer o seu caso ali. Não expulsamos demônios em teu nome, não curamos em teu nome, fizemos milagres. E Jesus as rejeita, diz: eu nunca vos conheci. Então tome muito cuidado com experiências, julgando elas ser do Espírito Santo. O que o Espírito Santo causa na vida do crente, o que o Espírito Santo dá para o crente o Espírito Santo passa a habitar no crente. 1 Coríntios 6, o Espírito Santo ilumina a mente do crente, faz o crente entender os pensamentos de Deus. 1 Coríntios 2, o Espírito Santo faz isso, é a doutrina da iluminação. O Espírito Santo gera o fruto do Espírito no crente. Nós vamos ver aqui o que... E essas questões, o fruto do Espírito, especialmente, são traços de caráter, não são experiências. A pessoa não é alegre, não é amor, não, são traços de caráter, não é um vai e vem de experiências, não. O Espírito Santo vai trabalhando naquela vida, naquela pessoa, naquela mente, no crente, claro, e por habitar nele, o Espírito Santo sela o crente também, Efésios 1, Efésios 4, é a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo trabalhando na pessoa vai fazer o quê? Vai gerar traços de caráter, e são traços permanentes, são traços visíveis, são traços, aquela pessoa ela é conhecida como uma pessoa amorosa, uma pessoa alegre, uma pessoa com domínio próprio, uma pessoa temperante. Tudo isso vai compor aí o que o crente é, e não aquilo que o crente experimenta vez ou outra. Não, isso não acontece. Mas você admite que ele pode experimentar alguma coisa, ter uma experiência diferente, vez ou outra? Não, porque assim, Deus, nós não podemos utilizar o argumento de que Deus pode fazer o que quiser para encaixar o que nós queremos na atuação de Deus. Ele pode fazer o que ele quiser, de fato. Pode, certo? Mas ele tem um modus operandi, e ele revelou esse modus operandi para nós. Mas ele está preso a esse modus operandi? Sim, porque ele mesmo revelou. Ele nunca pode fazer nada diferente ele mesmo revelou. Essa minha pergunta é, Deus nunca pode fazer nada diferente do que está revelado. É isso? É a mesma coisa que eu dizer, César. Deus pode fazer o que quiser, da forma que quiser, sem afetar o seu próprio propósito. Sem afetar os seus próprios atributos. Que estão revelados. Então, na sua opinião, a revelação de Deus está acima de Deus. A revelação é Deus. Revelação de Deus é Deus. Não. A Bíblia, porque, assim, a Bíblia nós diz chamamos que Deus, a palavra de Deus. Assim, a Bíblia diz que Deus é insondável, meu irmão. Sim.
tudo que a gente tem sobre Deus é a revelação, mas a revelação não fala tudo sobre Deus. Não fala tudo sobre Deus. Ela fala tudo que a gente pode saber. Sim. Aliás, Entende? a palavra de Deus exatamente mostra fragmento da sabedoria e do conhecimento de Deus. Sim. Agora, assim, ó, na minha visão, queridos irmãos, o irmão Isaac está transversando com relação ao tema. Porque tudo que ele falou aqui eu concordo. O fruto mostra o caráter de Deus na vida de um crente. Agora, a Bíblia também fala dos dons espirituais. Por exemplo, uma pessoa pode ser curada, é bíblico, está lá um monte de texto mostrando que a pessoa pode ser curada. O fato de não ser curada diz que ela é menos ou mais crente do que alguém? Logicamente que não. Agora, vamos ficar com o que o texto bíblico diz com relação ao tema. O poder do Espírito Santo pode embriagar uma pessoa. Isso é, a pessoa pode ter uma experiência. Vamos lá para o Antigo Testamento, então, já citei, eu vou ler o texto, está escrito, né? Daniel, capítulo 10, versículo 9. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido. Quem olha um cidadão assim, vai pensar que ele está o quê? Bêbado, com ataque, morto. E aí nós vamos tributar o quê? Vamos tributar isso ao quê? Vamos tributar isso à dopamina, a simplesmente as coisas naturais da mente. Não vamos contar com o sobrenatural de Deus? Não me parece que é isso que a Bíblia diz. Olha só, contudo ouvi a voz de suas palavras e ouvindo-a caí sem sentido, com o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, está escrito, e me pôs sobre os meus joelhos. Quer dizer, me parece que ele estava inanimado. Daniel estava inanimado, Daniel estava caído, irmão César. Daniel parecia completamente embriagado. Está aqui, ó, não é? Pois, e as palmas, aliás, pôs sobre a mão, perdoa. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E aí o Senhor começa a falar com Daniel. É uma experiência, e eu assevero novamente, doutrina, não é doutrina, mas eu não vou negar que Deus é um Deus imanente, não é porque é uma doutrina bíblica, teológica, teontologia, além de transcendente, ele é imanente, ele quer se revelar ao ser humano, e ele pode, porque a Bíblia diz que ele é todo poderoso. Independente disso, nós não podemos esticar o texto bíblico, a experiência dele e atribuir ao que temos hoje como algo semelhante. Aí existe um contexto muito específico. Daniel estava recebendo revelação direta de Deus, tinha lá os sonhos e tudo mais. E mesmo os parcos detalhes que temos aí não nos dão munição, não nos dão detalhes para que diz, isso é embriaguez, isso é a pessoa estar fora de si. Aliás, existe um termo no Novo Testamento, na verdade, vários trechos do Novo Testamento diz que o crente ele deve ter a mente no lugar. É o crente sofronel. É o crente que tem, que ao contrário do ébrio, tem o domínio próprio, tem a mente, faz as coisas com o raciocínio funcionando. Não é alguém que se deixa aí ter acessos de emoção, acessos de coisas inexplicáveis, enfim. Mas é interessante também notar que a embriaguez na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, ela é rechaçada e sempre colocada em contrapartida com obras da carne. Tá lá, embriaguez, obras da carne. E aí, quais são as obras do Espírito? Embriaguez espiritual, nada disso. Tá lá, o fruto do Espírito, tá lá a listinha lá. E ele vai discorrer sobre isso, já tendo efeito contraste. Nós vemos em Romanos 13, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. A embriaguez sendo rechaçada, atacada aqui na Bíblia. Lucas 21:34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. E Gálatas 5:21, como eu mencionei,
inveja, está lá na lista das obras da carne, né? Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Bom, é óbvio que o tema aqui não é se o crente pode beber, né? Se o crente pode se embriagar ou não, tal. Acho que todo cristão sensato é contra a embriaguez, né? Alcoólica, né? A embriaguez, o cara encher a cara de vinho, de pinga, cerveja, uísque, sei lá o que é, né? Porque a Bíblia é veementemente contra, né, esse tipo de embriaguez. Mas a questão é, uma pessoa cheia do Espírito Santo pode passar a imagem de uma pessoa embriagada? Mas você imagina? Seria esse tema, né? Óbvio que eu acho que o pastor Cruvinel vai também defender tudo isso que o senhor está falando aí, ele vai dizer, é verdade. Não, mas você imagina, a gente não pode ensinar. Você imagina a pessoa vendo Ezequiel, que profetizou deitado durante 430 dias. Esse aí tá para lá de bêbado. De um lado. De um lado. Ezequiel 4, de 4 a 7. Ou imagina, profetizou batendo palmas e batendo na coxa, tá doidão. Quem olha fala, esse cara tá doidão. Aí que tá uma questão de observação. Lá em Êxodo 19, e aqui não quero ser desrespeitoso, tá, pastor? Porque você está atribuindo experiências que eu acredito serem experiências espirituais, embora não seja doutrina, a dopamina, seja lá o que for. Da mesma sorte, Moisés ouviu Deus falar, enquanto o povo que estava afastado de Deus viu o quê? Só trovões e nuvens e barulho e mais nada. Quer dizer, é uma questão de percepção. Imagina quem visse um profeta batendo na coxa, Ezequiel 21, 12 e 14. Imagina, vendo esse texto todo, imagina alguém vendo Daniel, como já citei. E o pastor diz, nós não podemos esticar o texto, em que pese o texto, mas está escrito. Aí, mas é Antigo Testamento, Apocalipse também está escrito. Atos 2 também está escrito. Você pode ter uma experiência? Pode. Isso é lá com Deus. Isso vai fazer você mais crente ou menos crente? Depende do propósito do Senhor e daquilo que você responde. Eu estou vendo Deus fazendo. Não a mente humana, ou a dopamina, ou seja lá o que for. O Espírito Santo não pode dar algo a alguém, uma experiência a alguém, que pareça, o que faça parecer ou confundir alguém aí com embriaguez, porque na toada lá de Gálatas 5, ele vai colocar a embriaguez como uma das obras da carne, e vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O domínio próprio confronta justamente essa falta de domínio que tem o ébrio. Então, um traço do caráter de alguém dominado pelo Espírito é o domínio próprio. Então, a pessoa que se deixa levar por experiências de comportamento, dos membros e coisas do tipo, ela demonstra, por assim dizer, que ela não tem esse traço de caráter, que é o domínio próprio. E aí ele vai fazer a contrapartida no versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E aí, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, mais uma vez, eu reforço aqui, a experiência não dita, e o Roberto disse isso, a experiência não dita a doutrina, é a doutrina que dita a experiência. Então, se eu vejo na Bíblia pessoas agindo pelo Espírito, especialmente no Novo Testamento, aí a gente entra aí talvez como é que o Espírito Santo se revela na questão de dons aqui, e eu acredito piamente que não se revela mais através do dom de línguas, que é como as pessoas foram confundidas lá em Atos 2, né? Porque estavam falando em línguas estranhas, línguas diferentes, e foram confundidas com pessoas embriagadas. Mas isso não acontece mais hoje em dia, por quê? Porque é esse o objetivo aqui de Deus para os crentes, que eles demonstrem no seu modo de viver esses traços aqui e também o domínio próprio, que é algo frontalmente contrário à embriaguez. Pastor Roberto. Bom, vamos lá. O meu amigo pastor Isaac confunde, e ele é experiente hermeneuta, mas a questão da polissemia lexical, ele usa a palavra embriaguez no texto de Gálatas, no sentido específico do texto. Imagina se eu acompanhasse o raciocínio dele e analisasse a palavra batismo quando o texto fala de batismo pelos mortos, do ponto de vista pecaminoso, que é somente citado, ou batismo na nuvem e no mar, a mesma palavra, baptismos, é a polissemia lexical, ou usar a
palavra batismo do ponto de vista de João Batista, batismo de fogo. Quer dizer, ele usa a palavra no texto específico. O que nós estamos dizendo é que existe experiência, e a experiência, ela é citada na Bíblia. Vamos pegar um texto de Daniel. A gente citou muito texto bíblico aqui, vou citar mais alguns. Daniel 8:18. Falava ele comigo quando caí sem sentidos. Que controle tem aqui? Não, sem sentido. Caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Bom, Daniel 8, vou reler Daniel 10:9. 10:9. Contudo, ouvi a voz de suas palavras. E aqui numa questão genuflexa, irmão, né, do prosquinel simples e puro, está escrito aqui, e ouvindo, caí sem sentidos. Que controle você tem quando você cai sem sentidos? É uma experiência, não estou dizendo que é doutrina, é uma experiência, não é? Rosto em terra, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Está escrito ou não está, gente? Me ajuda aí, você que é sensacionista, você que é pentecostal clássico, continuista, está escrito. Como é que eu vou trabalhar esse texto? Então vamos para o Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 1:17, João, quando vi, aliás, vamos ver o que diz o contexto, um versículo antes. Eu vou só ler os textos bíblicos, e aí a gente tem que explicar o que é isso aqui, se não é uma experiência espiritual, ou se alguém tomou algum tipo de medicamento, e aqui eu não quero ser jocoso, meu amigo, de forma nenhuma, só porque você falou de dopamina e muita coisa. Será que tomou algum medicamento? Lá na ilha de Patmos, desterrado, João, no capítulo 1, versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes, e seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha o tamanho da experiência sobrenatural que João, desterrado em Patmos, numa ilha vulcânica, que você já esteve lá, não esteve? Já. É bonito pra cá, é paradisíaco o lugar, é bonitão. Não ficar preso lá, não é uma boa ideia. Agora o 17, ó. Quando vi, caí a seus pés como morto. Ele usa a questão metafórica, não é? Como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Veja, óbvio, uma reverência grande, um impacto grande. A palavra glória em hebraico, me ajuda aí, professor, kavod, que significa o quê? Peso. Alguma coisa aguenta quando esse peso desce? Veja lá, Crônicas, capítulo 7, quando ele enche o templo, o rei não fica em pé, os sacerdotes não ficam em pé, e todo o povo que estava do lado de fora também não fica em pé. O que é isso aí, gente? É uma experiência, meus irmãos. É uma experiência. Isso dita o seu comportamento cristão. Tem gente que tem experiência e pode viver uma vida absoluta? Óbvio. Eu concordo peremptoriamente, número, gênero e grau, com relação ao que o meu querido irmão e amigo falou sobre caráter. Não há problema sobre isso. Agora, a questão é, o poder do Espírito Santo pode embrigar uma pessoa? Ou irmão pentecostal que já teve uma experiência, ou meu irmão que não é pentecostal, que é sensacionista, porque Deus é soberano, que já teve uma experiência, entra aí na enquete da musical e diz se ele pode ou não pode. Pastor Isaac. O Roberto, ele me ajuda na questão aí da polissemia lexical, porque a gente entende a palavra no seu contexto, né? E é isso que todo hermeneuta tem que fazer para ser fiel à Escritura. A experiência de João é uma experiência única, específica de João. É bem parecida com a de Daniel. A de Daniel, a gente tem que considerar também que o Espírito Santo não habitava as pessoas no Antigo Testamento. Ele descia sobre a pessoa para realizar um propósito específico, mas ele não habitava a pessoa como habita o crente, por exemplo. O Espírito Santo passou a habitar com a promessa lá em João 14 e a descida em Atos 2. Posso colocar uma pergunta, se me permite uma parte? Eu te dou a parte a hora que você quiser. E o que tem a ver essa questão da intermitência do Espírito Santo no Antigo Testamento com Deus na sua soberania dar uma experiência? Qual a relação de uma coisa com a outra? Não, a gente tem que considerar essas coisas e ver as coisas no seu contexto, porque às vezes a experiência de Daniel, por isso que eu me ative à experiência de João, sendo João um apóstolo e um crente com o Espírito Santo habitando nele. Ver se a experiência de Daniel específica
foi uma experiência resultante do Espírito Santo nele, ou uma experiência humana, por exemplo, já que o Espírito Santo não habitava na pessoa, não habitava permanentemente no profeta ou nas pessoas ali em que ele queria agir. Mas olhando para João, já que você disse o texto de João, João teve uma experiência única, inédita, viu coisas que descreveu ali com o vocabulário que tinha na época específico, viu coisas no futuro, que nós como dispensacionalistas sabemos dessa dificuldade, essa barreira de ver coisas no futuro e defini-las, mas e além de tudo, João era um apóstolo. A partir da morte, a partir do fim da experiência da experiência apostólica, da era apostólica, essas experiências que na verdade não eram comuns a todos os crentes, e aí é o grande problema, né? A gente querer transformar algo específico, único, inédito, como algo geral. Eu não estou aqui dizendo para o Roberto, isso é heresia, não é isso. Mas a gente não pode pegar a experiência de uma pessoa, especialmente um apóstolo, e levar isso para o contexto de igreja. Falar, irmão, você pode ter a experiência assim como a de João. Porque isso vai gerar problemas, especialmente no nosso contexto, problemas de misticismo, problemas de pessoas buscando só isso e não buscando Gálatas 5, por exemplo. É muito perigoso nós enfatizarmos o que a Bíblia trata como exceção e darmos isso uma cara de regra. O que João experimentou está escrito aí, e na verdade a minha opinião e a visão clara no texto aí ele viu coisas que ninguém mais viu e teve uma reação de profunda reverência. Cair como morto eu cair no chão, parecia que eu estava morto, eu caí no chão. É isso Perdeu que o texto quer dizer. É isso porque eu vi coisas gloriosas, porque eu vi o peso da glória e eu caí. E foi essa minha experiência. Não foi nada de parecer embriagado, de rolar no chão, de imitar animal, nada disso. De dançar. Nada disso. Você pode me ler um texto hebraico, por favor, irmão? Abacuque, capítulo 3, versículo 18. E traduzir o verbo para mim. Mas vou ler o de 17 enquanto você abre aí. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira mente, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. E eu li um comentário, hebraico não é muito minha praia, não é? Porque eu sou seu aluno nisso aí, dileto Moré. Mas, todavia, eu me alegrarei. Gil, no hebraico. A raiz desse verbo significa dançar em volta de si mesmo. Alegrar-se, exultar, estar contente, tremer. Tremer? É tremer. Peraí, é Quaker isso daí, irmão. Isso é coisa Quaker, de tremer. Tá na história, irmão. Pega a Finney, pega os Quakers, ou os Quakers, como a pessoa quiser dizer, e vê como é que é a ação do Espírito, mesmo na intermitência. Olha, nós vamos ver Salmos, né? Dizer, um Salmo 9:1, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Tá bêbado esse salmista. Está completamente embriagado esse salmista. Agora observe, irmãos, já estamos caminhando por final. O irmão disse que, repetiu o que eu falei, não é? Que a doutrina, que a experiência não gera doutrina, mas a doutrina gera experiência. Então qual é a doutrina? Deus é todo poderoso. Ele é todo poderoso, é onipotência, é o omnis, são um dos atributos incomunicáveis, não é? Incomunicáveis do Senhor. Ele é o todo poderoso. Eu citei Gênesis 17:1, eu citei Mateus 19:26, eu citei Romanos 15:13, eu citei Apocalipse 1:8, dizendo que ele é todo poderoso. A experiência você pode ter. Esses irmãos que estavam lá, são... Quantos mesmo tinha lá no cenáculo, gente? 120. 120. Quantos apóstolos, então? 120 apóstolos? Não. Então 120 pastores, bispos.
Não, 120 dos 500 que Jesus apareceu, que é citado no texto aos Coríntios. Jesus aparece a 500, 380 vão embora, mas 120 ficam lá e ficam tão cheios do Espírito Santo que as pessoas pensavam que eles estavam embriagados. Como é que eu vou acreditar que essa experiência não pode ser dada a um que não seja apóstolo? Como é que eu vou acreditar que o Senhor não possa dar uma experiência? Eu não sou um apóstolo, eu sou um crente em Jesus Cristo e já tive experiências com Deus profundas. São coisas minhas, particulares, coisas de êxtases profundos. Isso auxiliou a minha fé. Porém, eu estou citando textos bíblicos aqui, que no Novo Testamento isso é possível acontecer. Irmãos, ouvintes e estão nos assistindo aí, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha constantemente na nossa vida, na nossa mente, nos moldando ao caráter de Jesus, nos moldando ao que Jesus faz, quem Jesus foi, e nos conformando à imagem do Filho. E é isso que nós devemos buscar, devemos ser mais parecidos com Jesus. Eu não estou aqui desassociando, antes que me acusem, desassociando a vida de eu ouvir uma pregação e sentir coisas, né? Às vezes a pessoa fala, uma pessoa muito fria, né? Parece que o cristianismo apresentado pelo sensacionalista é algo assim meramente racional. Não é isso. O Espírito Santo, ele fala ao nosso coração, ele nos consola, e isso nós sentimos na área dos sentimentos mesmo, né? Nós experimentamos isso na área dos sentimentos. Os salmos, apesar do Roberto ter extrapolado aí, mas os salmos falam exatamente disso, né? Das emoções sendo controladas por Deus. Então, eu quero deixar uma palavra aqui para você, que você deve buscar esses traços de qualidade, traços de caráter que estão apontados ali em Gálatas 5 e viver a partir deles. Aquilo que você sentir, você deve olhar, você deve avaliar sempre à luz da Escritura, para não ser enganado. Não ser enganado por si mesmo, talvez estar num lugar em que pode se autossugestionar ali, porque está todo mundo fazendo, você achar que isso é de Deus. Então tome muito cuidado, sempre avalie as suas experiências à luz da Escritura. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus é todo poderoso, ele tem muita coisa para você. Segundo Samuel 22:13, pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Joel profetizou a derramada no Espírito Santo. 120 irmãos num cenáculo, apertados, suados, não é? Suados, cansados, provavelmente quase a ponto de desistir. Experimentaram isso a ponto de serem considerados embriagados. Deixa eu te dizer uma coisa a você, Deus está perto de você. Se você é crente em Jesus, Ele quer te ajudar, te dar experiências. Hebreus 11:1 diz, aquele que se achega a Deus deve crer que Ele existe. 11:6 deve crer que Ele existe, Ele é galardoador daqueles que o buscam. A sua fé gera experiência. A fé se deriva da palavra de Deus. Romanos 10:17, e a palavra de Deus diz que Ele é todo poderoso. Meu Deus não é um velho decrépito com a bengala na mão. O tempo para Deus sempre é o presente do indicativo. E eu vou falando aqui, vou me inflamando. Ele é ontem, Ele é hoje, amanhã Ele ainda é. Se Ele fez com Daniel, fez com João, fez com 120, pode fazer com você também. Acredite, e Ele vai te abençoar e você vai ser muito abençoado.